E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Um Pouco de Tudo. Hoje vamos mergulhar a fundo dos segredos que possivelmente estavam escondidos há séculos, mas que finalmente vieram à tona. E antes de começarmos, lembre-se de deixar seu like e se inscrever no canal e ativar as notificações. Agora vamos ao que interessa. Os mistérios que cercam um dos lugares mais enigmáticos do mundo, o Vaticano. Primeiro, vamos voltar no tempo. O Vaticano como conhecemos hoje nem sempre existiu. Tudo começou no século IV, quando o imperador Constantino decidiu construir uma basílica sobre o que acreditavam ser o túmulo de São Pedro. Mas por que ali? Bem, essa área era considerada sagrada muito antes do cristianismo. Na verdade, estudos arqueológicos revelaram que o local era um antigo cemitério pagão. Mas aqui está a primeira revelação surpreendente. Escavações realizadas na década de 1940 sobre a Basílica de São Pedro descobriram uma necrópole romana intacta. Isso mesmo, uma cidade dos mortos bem embaixo de um dos locais mais sagrados do cristianismo. E o mais intrigante, encontrar um túmulo com a inscrição "Pedro está aqui". Será que realmente encontraram os restos mortais do apóstolo? Avançando mais um pouco na história, chegamos na Idade Média, uma época de grande poder para a Igreja. Foi nesse período que começaram a circular rumores sobre a existência de textos apócrifos, escritos religiosos que não foram incluídos na Bíblia oficial. Um desses textos é o Evangelho de Judas, que só veio a público em 2006. Nele, Judas é retratado não como traidor, mas como o discípulo mais fiel de Jesus. Imagina o impacto que isso teria se fosse amplamente conhecido na época. Mas por que a igreja esconderia tais textos? Bem, isso nos leva a outra revelação fascinante: a existência dos arquivos secretos do Vaticano, hoje chamados de arquivos apostólicos. Esses arquivos contêm documentos que remontam no século VIII e ocupam mais de 85 quilômetros de prateleiras. O acesso a eles é extremamente restrito, o que naturalmente alimenta especulações sobre o seu conteúdo. Em 2012, o arquivista-chefe do Vaticano, Monsenhor Sérgio Pagano, revelou que entre os documentos mais intrigantes estão os registros dos julgamentos da Inquisição. Esses documentos lançam luz sobre um dos períodos mais sombrios da história da Igreja, mas não apenas os documentos antigos que guardam segredos. O Vaticano moderno também tem suas próprias revelações surpreendentes. Por exemplo, vocês sabiam que o Vaticano tem seu próprio banco? O Instituto para Obras de Religião, como é oficialmente chamado, tem sido alvo de inúmeras controvérsias ao longo dos anos. Em 1982, o banco esteve no centro de um escândalo que abalou o mundo financeiro. O Banco Ambrosiano, que tinha fortes ligações com o Vaticano, entrou em colapso, deixando um buraco de 1,3 bilhões de dólares. O presidente do banco, Roberto Calvi, foi encontrado sem vida, pendurado sobre uma ponte de frades negros em Londres. Até hoje, as circunstâncias exatas de sua morte permanecem um mistério. Mas as revelações não param por aí. Em 2015, o jornalista italiano Gianluigi Nuzzi publicou um livro chamado Via Crucis, baseado em documentos vazados do Vaticano. O livro expôs a luta do Papa Francisco para reformar as finanças do Vaticano e revelou detalhes chocantes sobre a corrupção dentro dos muros da cidade do Vaticano. Falando em muros, vocês já ouviram falar dos túneis secretos do Vaticano? Em 2017, arqueólogos descobriram uma rede de túneis subterrâneos que ligam o Vaticano a vários pontos de Roma. Acreditam-se que os túneis tenham sido usados pelos papas para fugir em tempos de perigo. Um desses túneis, conhecido como Passetto di Borgo, foi usado pelo Papa Clemente VII para escapar durante o saque de Roma em 1527. Mas também uma das revelações mais intrigantes dos últimos anos seja sobre o papel do Vaticano durante a Segunda Guerra Mundial. Em 2020, o Vaticano abriu os arquivos do Papa Pio XII, que liderou a Igreja durante esse período conturbado. Historiadores têm tido debate há décadas sobre se Pio XII fez o suficiente para se opor ao Holocausto. O historiador alemão Hubert Wolff estudou os arquivos recém-abertos. Fez uma descoberta chocante. Ele encontrou evidências de que o Vaticano sabia sobre o extermínio em massa
de judeus já em 1942, muito antes do que se pensava anteriormente. Isso levanta questões sérias sobre por que a Igreja não fez mais para se opor publicamente às atrocidades feitas pelos nazis. Mas nem todas as revelações são sombrias. O Vaticano também tem sido palco de descobertas científicas fascinantes. Por exemplo, vocês sabiam que o Vaticano tem seu próprio observatório astronômico? Na verdade, a Igreja Católica tem uma longa história de envolvimento com a astronomia, remontando no século XVI e a reforma do calendário gregoriano. Em 2008, o astrônomo do Vaticano, Guy Consumagno, fez uma declaração surpreendente. Ele disse que batizaria um alienígena sem um pedisse, acrescentando: qualquer entidade, não importa quão diferente de nós, que tenha inteligência, uma alma livre e livre-arbítrio, eu consideraria uma pessoa. Essa declaração abriu um debate fascinante sobre a posição da Igreja em relação à vida extraterrestre. Falando em vida, uma das áreas mais controversas da história do Vaticano é sua posição sobre a reprodução humana. Em 1968, o Papa Paulo VI publicou a encíclica Humanae Vitae, reafirmando a oposição da Igreja aos métodos artificiais de controle de natalidade. O que muitos não sabem é que essa decisão foi contra a recomendação de uma comissão especial de estudo que o próprio Papa havia estabelecido. Em 2018, um novo livro do historiador Gilfredo Marengo revelou documentos que mostram o conflito interno que precedeu a publicação da Humanae Vitae. Esses documentos lançam uma nova luz sobre um dos períodos mais controversos da história recente da Igreja. Uma das revelações mais impactantes dos últimos anos diz a respeito sobre abusos na Igreja. Em 2019, o Papa Francisco revelou uma cúpula histórica sobre o assunto, reunindo líderes da Igreja de todo o mundo. Durante a cúpula, foram revelados dados chocantes sobre a extensão do problema. O cardeal alemão Reinhard Marx admitiu que a Igreja havia destruído arquivos que poderiam ter documentado o abuso. Esta admissão chocante destacou a profundidade do problema e a necessidade de uma reforma significativa na forma como a Igreja lida com essas questões. Outra área de interesse do Vaticano é o papel na política internacional. Embora oficialmente neutro, o Vaticano tem uma longa história de envolvimento diplomático. Em 2014, foi revelado que o Papa Francisco desempenhou um papel crucial nas negociações secretas que levaram à normalização das relações entre os Estados Unidos e Cuba. Recentemente, documentos vazados revelaram o envolvimento do Vaticano em negociações de paz em vários conflitos ao redor do mundo, desde a Venezuela até o Sudão do Sul. Um aspecto fascinante do Vaticano, que raramente é discutido, é sua relação com a tecnologia moderna. Surpreendentemente, o Vaticano tem sido um adotante precoce de muitas tecnologias. Por exemplo, em 2013, o Vaticano lançou uma conta no Twitter para o Papa. Hoje, as contas do Papa têm várias línguas e milhões de seguidores. Em conclusão, o Vaticano permanece uma entidade única e fascinante no cenário mundial. Sua história milenar, seu papel como centro da Igreja Católica, sua vasta coleção de arte e artefatos e sua influência geopolítica contínua garantem que continue sendo objeto de estudo e fascinação. Ao mesmo tempo, os desafios que enfrenta, desde escândalos financeiros até a crise de abuso, destacam as complexidades de uma instituição que se esforça para equilibrar a tradição e modernidade, fé e razão, espiritualidade e política mundana. O Vaticano, com todos seus mistérios e contradições, continua a ser um microcosmo fascinante da interseção entre religião, política e história da humanidade.